segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na última quarta-feira começamos o tempo da Quaresma, 40 dias que antecede a celebração do grande mistério da nossa fé, da paixão, morte e ressurreição de Jesus na Páscoa. E esses 40 dias de preparação para a celebração da Páscoa, vamos pedir ao Senhor que possamos vivê-lo inteiramente. Vamos pedir ao Senhor que nos coloquemos de cabeça. Vamos pedir ao Senhor aquilo que o Salmo dizia quarta-feira e que repete hoje o mesmo Salmo da missão. Criai em mim, Senhor, coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Meus queridos, o tempo da Quaresma é um tempo de purificação interior. É um tempo de purificação do nosso coração. Precisamos, neste tempo, olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que precisa de fato ser purificado, aquilo que precisa de fato ser limpo, aquilo que precisa de fato ser convertido, aquilo que precisa de fato ser tomado conta pela graça, pelo poder de Deus. O tempo da Quaresma, esses 40 dias que passa tão rápido, um tempo de nós olharmos para dentro de nós e purificar o nosso coração. E para que, queridos, nós precisamos purificar o nosso coração? Qual motivo? Para que Deus encontre aí um lugar, para que Deus possa habitar, para que Deus possa vir com a sua força, para que Deus possa vir com o seu Espírito, com o seu poder, com a força da sua ressurreição e habitar entre nós. É para isso. Para que Deus habite, Ele precisa encontrar um lugar limpo, um lugar purificado, um lugar que busca estar preparado para a sua ação. Por isso a Quaresma, por isso esses 40 dias, por isso precisamos entrar dentro de nós e clamar ao Senhor neste tempo: criar em mim um coração que seja puro, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não é puro.
tempo da Quaresma, nos colocar seriamente nesse caminho, meus queridos, e deixar que a graça de Deus nos transforme, e deixar que o Senhor habite verdadeiramente dentro de nós, né? Porque somente assim, meus irmãos, não nos enganamos, somente cheio da graça, da presença de Deus em nós, é que nós vamos conseguir resistir às tentações das nossas vidas. E são muitas tentações que nós vivemos, são muitas provações que nós passamos, são muitas tentações que querem nos tirar da graça e da presença de Deus diariamente. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de perseguição da fé, do deboche da fé, da família que é colocada numa lata de conserva, como se fosse uma coisa apodrecida, uma coisa que não tem mais sentido, uma coisa que precisa ser descartada. Esse é o tempo que nós vivemos, queridos. Isso é uma manifestação de uma realidade cada vez mais terrível na nossa existência. Portanto, para que nós possamos resistir, nós precisamos estar cheios da graça de Deus. Nós precisamos deixar que a cidade de Deus seja construída em nosso interior, para que a cidade dos homens não vença em nós. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus hoje, nós vemos no Evangelho, ele passou 40 dias no deserto. 40 dias. 40 dias sem comer nada. Fazendo jejum. Para quê, meus queridos? Para se encher do Pai. Para se encher do Espírito Santo. Para se encher da graça de Deus. Porque ele sabia muito bem que as tentações seriam terríveis na sua vida. E depois de 40 dias nós vamos ver Jesus ser tentado. Nós vamos ver Jesus ser provado. Nós vamos ver o diabo lhe oferecer tudo. Querer lhe dar tudo. Para que ele desistisse do caminho de salvação que o Pai traçou para ele. Jesus, para resistir às tentações, ele se encheu do Pai. É assim que nós vamos também, queridos, na nossa vida, ser capazes de resistir às tentações, nos encher do Pai. E se nós não estamos resistindo às tentações, e se nós estamos sendo presas fáceis na mão do inimigo, é porque nós, muitas vezes, temos tanta coisa dentro de nós, que já não tem espaço para Deus, já não tem espaço para o Espírito Santo, já não tem espaço para a graça. E é isso que precisamos reconhecer nesse tempo. O que está sobrando em mim? O que é voz do maligno em mim? Hoje nós vemos a queda dos nossos primeiros pais. Na primeira leitura. Por que Adão e Eva caíram? Por que Adão e Eva escutou a serpente? Por que Adão e Eva comeu do fruto proibido? Primeiramente, porque eles se afastaram de Deus. Deixaram de escutar a Deus, que os tinha criado, que tinha dado tudo para eles, o paraíso, a felicidade, a vida eterna. E começou a escutar a serpente. E começou a escutar Satanás. E o seu coração foi enganado por ele. Aí que está, queridos, o grande perigo da nossa vida. Se nós não escutamos a Deus, nós vamos escutar a Satanás. Se nós não sabemos mortificar algo para Deus, nós vamos mortificar para o mundo. Se nós não sabemos dar esmola e ajudar o próximo, nós vamos alimentar em nós um egoísmo terrível, que vamos querer tudo para nós. É isso. E o caminho da Quaresma é o caminho justamente para que nós possamos reconhecer isso e voltar o nosso coração para Deus. Jesus foi tentado, mas não vemos no Evangelho que Jesus venceu. Adão e Eva não venceram, mas Jesus venceu. Jesus é o novo Adão. E Jesus vai nos mostrar que aonde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. Se pela morte de um a humanidade recebeu a morte, pelo sim, pela vida de Jesus, a superabundância da graça foi derramada no nosso coração. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar esse tempo da quaresma para nos encher do Senhor, da sua graça, do seu poder. Vamos deixar que o Senhor limpe o que precisa ser limpado e purificado no nosso coração através de uma boa confissão. Que não precisa ser no mutirão de confissão a uma semana da Páscoa, pode ser já. Fazer um bom exame de consciência, as coisas grandes e pequenas, as vozes de Satanás na nossa vida que nos afastar de Deus. Vamos nos encher do Senhor, da sua Eucaristia, nos alimentando mais dele, além do sábado, além do domingo, e sabe, mais algum dia da semana. Vamos nos encher do amor de Deus, compartilhando o amor com os demais, ajudando quem precisa. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, queridos. Vamos nos ajoelhar de vez em quando diante do sacrário, no nosso dia, na nossa correria, clamar o Espírito Santo de Deus, ou na nossa cama, no nosso quarto, pedir a força do alto para nós. Vamos nos encher do Senhor, como Jesus fez no Evangelho de hoje, porque somente assim, Deus, nós vamos ser capazes de resistir à tentação. Vamos nos encher da sua palavra, vamos estudar mais, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Evangelho do dia. Jesus hoje, ele responde a Satanás com a palavra de Deus. Deus diz assim, a palavra diz assim, a Escritura diz assim. Não tem outro caminho, meus queridos. Não tem outro caminho. Para que a gente resista a tantas tentações que nos aparecem muito, somente se enchendo do Senhor. E é isso que nós desejamos fazer nesses 40 dias de preparação para a celebração da Páscoa, nos ensínios de Deus. Vamos pedir à Virgem Maria, essa mulher tão cheia de Deus, tão cheia da sua graça, completa, e teve muitas tentações na sua vida. É interessante no filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus está sendo flagelado, Satanás passa com uma criança feia, fazendo carinho na criança, como que dizendo para ela: olha como é que eu trato meu filho, olha como é que Deus trata meu filho. Tantas tentações ela teve, mas ela venceu, porque ela permaneceu no Senhor, porque ela é cheia da graça de Deus. Queridos, eu sei que as tentações são muitas, e todos nós a temos e as experimentamos. Eu sei que a voz da serpente é tentadora, sedutora, é astuta, mas se nós permanecemos em Deus, nós seremos mais que vencedores. Jesus venceu e nos dá a graça para que assim também nós vençamos. Vamos nos colocar aqui, vamos entrar no deserto, vamos fazer um bom jejum, vamos fazer uma boa penitência, vamos dar esmola, vamos ter uma vida de oração mais intensa, vamos nos alimentar da graça de Deus, e você vai ver que aonde abunda o pecado, superabunda a graça, o poder e o amor de Jesus Cristo. A sua ressurreição desde já nos toca e nos conduza nesse caminho quaresmal que recentemente estamos iniciando. Que assim seja. Amém.